Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez, Tu nos tem aberto as portas da Tua casa e nos tem permitido nos achegarmos diante do Teu altar de graça. E nos aproximamos, Senhor, trazendo o nosso mais profundo agradecimento por todas as bênçãos, por todas as graças que pudemos ter alcançado, porque Tu nos tem permitido. Mas também, Senhor, te pedimos a permissão para colocarmos aos pés do Teu altar todas as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, para que Tu possas nos confortar, nos consolar, nos fortalecer e assim seguirmos andando neste caminho que Tu tens traçado. Tu nos tens feito uma promessa, Pai, de poder, para que nós possamos nos preparar e Tu nos voltará para nos buscar. E assim, dá-nos as condições para nos prepararmos. Dá-nos as condições para podermos aceitar os Teus ensinamentos. Dá-nos as condições, Pai, para podermos ouvir a Ti e podermos colocar em prática tudo aquilo que Tu nos ensina. Não queremos fazê-lo da forma com que desejamos, da forma com que pensamos, mas queremos crescer espiritualmente, fazer com que as nossas almas estejam prontas para o dia do cumprimento da promessa do Teu Filho amado. Senhor, este dia também é um dia especial porque é um serviço divino onde é feita a preparação para aqueles que estão já no além, na outra margem, para que estes também possam receber o testemunho que Tu tens colocado através do Teu Evangelho. Nestes últimos tempos, muitos têm partido desta terra por conta desta pandemia, mas não só isto, muitos têm partido também por outras enfermidades, por outras necessidades, por outras circunstâncias. Senhor, olhe por cada um. Abra também as portas destes que estão presos ali nestes lugares, para que possam se aproximar do Teu altar e que possam vir e buscar a Tua palavra. Pai querido, olha também por cada um dos Teus filhos nas suas necessidades. Olhe por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão se recuperando, por aqueles que têm recebido alta por uma enfermidade, que estavam internados. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens ouvido os nossos rogos, as nossas orações. Pai querido, olhe também por aqueles que passaram ou passaram por cirurgias, ajude-os naquilo que é necessário, para que tenham pronto restabelecimento. Olha, Pai amado, também por cada um dos Teus filhos que estão desempregados, que estão desconsolados, muitos estão entristecidos por uma ou outra situação. Senhor, dê o alento a estes corações, para que possam sentir que Tu coloca a Tua mão de bênção por sobre cada um. Que a nossa confiança seja sempre redobrada, Pai, e que nós possamos nos entregar de coração e alma diante de Ti. Que possamos sempre saber que Tu é aquele que conduz todas as coisas em nossas vidas e queremos deixá-lo fazê-lo. Pai amado, olha por aqueles que têm se apartado deste caminho que Tu tens traçado. Há muitos filhos Teus que estão à beira deste caminho. Conceda o ânimo, conceda a sabedoria, conceda a claridade para que estes possam ter a visão deste caminho que Tu tens colocado e que possam retomar este caminho. Que estes possam sentir que amamos eles, que oramos por eles e que queremos e gostaríamos que estes pudessem estar de volta trilhando este caminho. Senhor, abençoe também aqueles que trabalham em hospitais nesses tempos tão difíceis. Ajude-os naquilo que é necessário. E Tu sabes, Pai, tem muitos dos Teus filhos que trabalham em hospitais. Olhe por aqueles médicos, pelos enfermeiros que estão sempre na frente de batalha. Ajude-os naquilo que é necessário. Pai querido, olha também por cada um dos Teus servos. Abençoe a cada um, em cada comunidade, para que possam fazer o melhor pelas almas que Tu tens confiado a cada um. Abençoa-os, proteja-os, guarde-os. Coloque sempre alegria nesses corações, coloque sempre o desejo redobrado de fazer mais pela Tua obra, pelas almas que Tu tens confiado a cada um. Olha para o nosso apóstolo de distrito, abençoa-o. Também o nosso apóstolo maior, Pai.
Ajude-os para poder nos conduzir. Abençoe o ministério do apostolado que está por sobre a terra, que Tu tens colocado. Senhor, certamente as nossas palavras não alcançaríamos tudo que gostaríamos de dizer, mas Tu conheces os nossos corações e aceita, Pai amado, os nossos rogos e as nossas necessidades, dá-nos as forças. Conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Conceda-nos, Senhor, que possamos estar em comunhão contigo neste momento e que tão somente o Teu Santo Espírito possa ativar através dos Teus servos. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Pai. Dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. Amados irmãos e irmãs, o texto que temos para esta manhã está escrito em Salmos, no capítulo 146, versículos 7 e 8, que diz assim: O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Até aqui. Novamente, o Senhor nos chama diante do seu altar de graça, nos traz diante do seu altar e nós temos a possibilidade de nos apresentarmos trazendo os nossos agradecimentos, as nossas honras, os nossos louvores ao Senhor. E mais do que isso, nós temos a possibilidade de nos achegarmos diante do altar do Senhor com um coração de portas abertas, para que o Senhor venha e fale conosco e nos ajude nas nossas necessidades, e nos ajude nas nossas circunstâncias, e faz com que nós possamos estar em comunhão com Ele, através dos seus ensinamentos. Este domingo é um dia especial. Não que os demais não sejam, sempre um serviço divino é especial, mas há momentos que nós temos algo mais. E hoje é um serviço divino onde nós podemos preparar os caminhos para aqueles que já partiram para a outra margem, que estão no além, estes possam ouvir a palavra do Senhor, esses possam aceitar o caminho do Senhor, esses possam aceitar os sacramentos que são destinados a eles, que é destinado a todos, e eles também podem recebê-lo, se assim o desejarem, porque é isto que nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou, para que nós possamos crer nele, possamos receber os sacramentos e possamos preparar as nossas almas através dos ensinamentos do apostolado, para podermos alcançar, então, a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Esse texto de hoje fala em prisioneiros, fala aos cegos, aos que estão abatidos. Quando o salmista fala
desses prisioneiros, o salmista não está falando daquele que transgrediu uma lei e foi preso. Mas o salmista está colocando aqueles que foram tirados do seu lugar de origem através de uma guerra e foram feitos cativos, foram feitos escravos. Recém tivemos a palavra onde falava do rei Nabucodonosor, que tinha levado o povo de Deus cativo na Babilônia. Depois também temos outro exemplo, quando o povo de Deus estava cativo no Egito. Eram escravos e gostariam e queriam ter a liberdade. Estas referências nós podemos remeter também ao homem. Quando Deus cria o homem, Ele coloca também num lugar, no seu lugar de origem, e lhe deu tudo. Mas foi tirado desse lugar e feito cativo. E somos cativos até os dias de hoje, porque somos escravos do pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo trabalha para que nós possamos mudar esta situação em nossas almas, para que no dia do cumprimento da promessa estejamos prontos para podermos então ir com Ele e estarmos sentados à sua direita, estarmos sentados neste trono que Ele está preparando. Mas dentro destes pormenores, amados, se nós pegamos este texto, nós vemos também, faz uma alusão, faz com que nós possamos nos lembrar como é que Jesus ele descreveu a sua missão por sobre esta terra. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, nós lemos assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão que Deus colocou para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para poder ajudar a todos aqueles que desejam esta ajuda. E queremos nós sim olharmos para o que o Senhor está fazendo para trazer a liberdade para nós que estamos no aquém, mas para aqueles que estão no além. O Senhor trabalhou incansavelmente e trabalha incansavelmente nas nossas almas para isso. Assim também nos dá as orientações pelo Espírito da verdade, como ouvimos estes dias também. Enviou o Espírito Santo como o Espírito da verdade para nos orientar. E nós queremos então buscar esta orientação, queremos buscar esta liberdade. Um outro exemplo de liberdade, amados, se puderem depois ler, está em Atos, no capítulo 12, versículos de 4 a 10, quando relata ali que Deus liberta Pedro do cárcere. E fala ali nesse relato que haviam 4 soldados cuidando de Pedro e mais acorrentado ainda estava no cárcere. Mas o Senhor enviou um anjo para poder libertá-lo. Agora, para que isso acontecesse, ele precisava crer, ele precisava acreditar no que estava acontecendo. E tão logo ele saiu da prisão, ele saiu do cárcere, o anjo desapareceu. Então podemos dizer que ali Deus também operou um milagre para a liberdade de Pedro, mas Deus também tinha os propósitos para com Pedro. Assim Deus faz com cada um de nós. Ele quer nos libertar, Ele coloca os seus anjos para nos guiar, Ele coloca o seu Espírito Santo para nos guiar, a nós e aqueles que estão também cativos na outra margem, no além. Eles podem receber esta liberdade. E nós também, se quisermos, podemos receber essa liberdade. Não podemos apenas levarmos o título de cristão.
E aquele que leva um título de cristão é porque segue a Cristo. E quando falamos que seguimos a Cristo, nós queremos tomar Cristo como nosso exemplo, tomar Cristo como nosso ensinador, para podermos fazer igual ele fez. E quando estamos numa encruzilhada, numa situação difícil, devemos parar, pensar, e aqui, o que Cristo faria? E tomamos a decisão. Mas quando fazemos essa pergunta para nós mesmos, nós temos que fazer essa pergunta com convicção, crendo que o Senhor vai olhar e vai nos dar a ajuda. Porque se titubearmos, se fizermos uma pergunta desta, sem convicção, por fazer, vamos ver o que ele vai falar para mim. Não vai funcionar. Fé. Isto é o que o Senhor pede de nós, fé. Que nós possamos ter fé, que nós possamos ter reconhecimento, que nós possamos estar agradecidos, que nós possamos estar sempre olhando para a frente e saber que Ele está ali nos orientando. Ele não se colocou como a luz do mundo, Ele está orientando o nosso caminho, iluminando o nosso caminho para podermos atingir a promessa que queremos ali chegar. Mas o nosso texto também fala sobre o Senhor abre os olhos aos cegos. Em Marcos, no capítulo 8, no versículos 14 a 21, ele nos dá uma boa orientação sobre este tema. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Quando o Senhor fala para eles: tendo olhos, não vedes ainda? O Senhor os chamou de cegos. Vocês estão cegos. Vocês estão se preocupando com o material, com aquilo que é o menos importante. Aí Cristo relata para os seus discípulos esses 2 milagres, para que eles pudessem ter um choque e poder então olhar para Cristo como aquele que era o mestre, o que realmente faz a diferença, que dava força, que dava sabedoria, que dava conhecimento. Jesus repreendeu os seus discípulos duramente, os chamando de cegos. Aliás, de cego e de surdo, tem olhos e não vê? Tem ouvidos e não ouve? Ou seja, não estão percebendo o que eu estou fazendo? Aquilo que estou fazendo por vós, por todos que me acompanham? Mas o que tem isso a ver conosco, amados? Voltamos. Eles estavam pensando no material. Quanto de nós não se achega ao Senhor Jesus, achando que Ele tem tudo pronto para nos dar aquilo que precisamos na nossa vida material, como que num passe de mágicas? Ou seja, queremos nos achegar a Jesus tão somente pelo material? Ele vai nos dizer: você está cego, você não está vendo o que eu estou fazendo por você. O objetivo de Jesus, amados, o objetivo de Deus é a salvação das nossas almas. O próprio Jesus deu um bom conselho. Se eu disser para vocês, vamos dizer melhor, vamos fazer uma pergunta para todos nós, incluindo eu.
para todos nós. Se nós perguntamos, se nós falamos, eu ouço a Jesus, eu sigo as suas orientações, eu sigo os seus desígnios, eu sigo os seus exemplos. Ok. Aí Jesus deu o conselho do qual falava antes. Está em Mateus 6,33. E o que ele diz ali? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais lhe será acrescentado. Ah, não, mas espera um pouquinho. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta, eu estou desempregado, eu estou enfermo. Aí nós vamos ter uma lista enorme de situações que nós podemos nos colocar como defesa. Mas Jesus disse, não foram os seus discípulos que disseram, olha, vamos seguir o mestre e ele nos dá tudo e o demais ele vai nos acrescentar. Não foi desta forma, foi Jesus que nos deu o conselho. Então nós temos que confiar nesta palavra, devemos confiar nesta palavra, que aquilo que necessitamos de material, ele vai nos oferecer, ele vai nos dar. Ah, estamos desempregados? Oremos. Amados, talvez eu já tenha falado alguma vez sobre um exemplo de um servo. Há muitos anos atrás, ele estava desempregado e quando vinha um ministério superior na sua comunidade, um primeiro pastor, um evangelista, ele se achegava naquele cargo e falava, amado primeiro pastor, ore por mim, eu estou desempregado, a situação está difícil, vamos orar juntos. Passava um tempo, o emprego não aparecia, novamente, ore novamente, ore novamente. E um dia o servo deu um pequeno exemplo para ele, falou, olha, vamos fazer o seguinte, quando você voltar para casa agora, você se ajoelhe, você não ore, você brigue com Deus por um trabalho, por um emprego. Brigar com Deus? Como assim? E ele foi e orou com ênfase, com força. E era um domingo, pegou a sua sacola e ia saindo para fazer a feira daquele momento, daquele dia, para aquela semana. E na porta ele encontrou um amigo dele. E esse amigo dele falou, eu queria falar mesmo com você, estão pegando funcionário lá na empresa que eu trabalho. Amado, só para encurtar a história, este servo foi admitido naquela empresa e se aposentou naquela empresa. O que eu quero dizer com isso, amados? Confiou. Talvez as orações anteriores, talvez, não quero julgá-la absolutamente, ela não estava chegando ao teto, mas quando ele fez com convicção para poder chegar ao Senhor, ela chegou ao Senhor. O Senhor nos faz que nós possamos olhar, não podemos ficar cegos, ficarmos olhando a trave que tem no olho do meu irmão, e não olho aquilo que está a trave que está no meu olho. Queremos tomar o nosso irmão como exemplo. Não, Cristo é o exemplo. Mas ele faz assim, eu também posso fazer. Ele fez aquilo, eu também vou acompanhar. Não. E se ele está fazendo tudo errado? Olhemos para o Senhor, nós temos que olhar para o Senhor, para que nós possamos estar seguros, para que o Senhor possa nos dar as condições necessárias para podermos crescer. Aqui nos fala também, amados, sobre os abatidos. Deus dá as condições para que aquele que está abatido, se confiar no Senhor, se colocar a sua oração com convicção no Senhor, Ele vai restaurar este abatido. E mais, Ele vai utilizar a cada um de nós, por sermos membros do corpo de Cristo, Ele vai utilizar a cada um de nós para podermos confortar também aqueles que estão abatidos, e não estamos falando de abatidos somente aqueles que estão por sobre a terra, no aquém, mas nós estamos falando daqueles que estão no além também, na outra margem, que precisam de ajuda, precisam de ser fortificados, precisam ser encaminhados para o caminho que Deus colocou, que Jesus colocou para podermos chegar ali.
Mas aqui também no nosso texto, finalizando, fala: os abatidos. O Senhor ama os justos. Amados, Deus colocou uma obra para poder restaurar a sua criação. Deus colocou um caminho para poder restaurar a sua primícia. E a criação de Deus, ela faz com que nós possamos ter este crescimento para podermos chegar ali. Então nós queremos ser restaurados, nós queremos ser amados, nós queremos ser justos. E para ser justos nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor, para que nós possamos alcançar a eterna comunhão com Deus. Esse é o nosso objetivo, esta é a nossa meta, ali nós queremos chegar. Nos entreguemos, amados, nos entreguemos ao Senhor, nos entreguemos a Deus, deixemos com que Deus conduza as nossas vidas. Aceitemos ou aceitamos os conselhos que Ele tem para nos dar, mesmo que o conselho não está de acordo com o nosso pensamento. Deixemos-nos guiar pelo pensamento do Senhor, deixemos-nos guiar pelos feitos de Deus. E assim vamos todos podermos um dia nos encontrarmos neste lugar, neste além, neste outro lado, na plena comunhão com Deus. Amém. Amados, nesta manhã me acompanha o amado evangelista Roberto e peço para que ele possa ocupar o altar e dizer o que tem em seu coração. Um hino, por favor. Amados irmãos e irmãs, a palavra para os falecidos, o serviço divino de intercessão aos falecidos, ele não é um serviço divino diretamente para os falecidos, é para nós, para que nós possamos nos prepararmos para poder ajudar essas almas, para poder levar a essas almas a ajuda que elas precisam. Se nós levamos em conta a situação das almas que estão na eternidade, a gente observa pelo texto bíblico aqui, fala a respeito dos famintos, dos encarcerados, dos cegos, e em outros serviços divinos falava dos coxos, dos aleijados, dos mancos. Na eternidade, amados irmãos, existem almas que partiram de diversas maneiras, de diversas formas elas foram tiradas do mundo. E muitas vezes elas não se conformam com a situação com a qual se encontram lá. E por isso permanecem no pecado. E longe de cada um de nós poder pensar, se é tão difícil alcançar essas almas já na temporalidade, muitas vezes é tão difícil levar uma palavra de ajuda, de amparo para as almas que estão aqui, um convite para poder buscar a casa de Deus, como alcançar essas almas no além? Como alcançar essas almas na eternidade? Lembramos que essas almas na eternidade, elas estão muito mais sensíveis ainda. Quando o amado apóstolo Bonatti dava o exemplo desse servo que orava ali, talvez tenha faltado ênfase na oração. E talvez, amados irmãos, se pensamos no sentido de que como alcançar essas almas da eternidade, então coloquemos mais ênfase nessas orações. Com ênfase, com confiança, com fé, para que essas almas possam sentir a ajuda, para que essas almas possam sentir que muitos se preocupam com ela, para que essas almas possam sentir que muitos têm amor por ela, que estão interessadas em poder levar a ajuda que elas precisam, para que elas também possam sentir o sabor das mãos de Deus em ajuda a cada uma delas. Amém.
ênfase. Eu gosto dessa palavra, amados. Ela nos remete à força, nos remete à confiança, ela nos remete a fazer mais. Poderíamos dizer, termos uma atitude a mais. Nós não conhecemos, nós não sabemos em que condição as almas estão na eternidade, no além, porque eu falei eternidade, mas eternidade é quando nós definitivamente estivermos com Deus, ali na comunhão plena com Deus. Por enquanto, é na outra margem, é no além. Então, amados, nós não conhecemos as condições das almas que estão ali. O que nós sabemos é que muitas almas, como a amada evangelista colocou, elas podem estar ali, sim, sofrendo. Muitas almas, se nós pensarmos neste meses, 15 meses de pandemia, quantos partiram para o além de uma maneira abrupta? Jovens. Mas nós também não queremos nos prender nisto. Deus tem dado a possibilidade de nós chegarmos aqui com um dia marcado para a chegada e um dia marcado para a partida. A forma com que vamos partir, quando, se é no meio de uma pandemia ou não, se é por guerras ou não, se é por qualquer outra situação, seja qual for, não cabe a nós analisarmos. Talvez isso fique apenas para que nós possamos ter comentar ou relembrar por algum motivo. O que eu quero dizer, amados, é que estas almas, certamente elas estão ali e estão clamando por ajuda. Muito provavelmente estão clamando por ajuda. Então nós temos uma semana inteira para que, se antes nós não fazíamos, que nós possamos realmente colocar ênfase, como disse o amado evangelista, nas nossas orações, nos lembrando desta margem, deste além, para que estas almas possam ser ajudadas e que elas possam aceitar o convite de se achegar ao altar do Senhor e receber os sacramentos que serão doados, para que elas possam trilhar esse caminho que Deus instituiu para poder, então, todos nós sermos colocados neste lugar que o Senhor Jesus nos prometeu preparar. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estáis também. Estarmos definitivamente com o nosso Senhor Jesus, estarmos definitivamente na comunhão eterna com Deus, plena com Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Então, vamos utilizar a regra de ouro. Mais uma vez falando da regra de ouro. Se queremos que orem por nós, amados, por infinitas situações e circunstâncias, oremos também por todos, para que todos possamos ter a mesma condição de preparação e estarmos todos prontos para o Senhor no dia do Senhor. Agora temos a possibilidade também de nos arrependermos, de analisarmos, de fazermos a reflexão sobre as nossas falhas, sobre as nossas faltas, sobre aquilo que nós fizemos e não agradamos a Deus, e buscarmos no Senhor o perdão. Queremos restabelecer com o Senhor esta aliança de amor, de paz. Então, que nós possamos refletir, nos arrependermos e buscarmos, amados, de mantermos-nos na forma com que o Senhor nos vai deixar após o perdão dos pecados. Amém. O hino, por favor.
Convido a todos para que se levantem e que possamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, a tua graça e a tua misericórdia têm caído por sobre cada um de nós mais uma vez. E somos gratos por isso, Pai, porque nos tem livrado do peso do pecado. Ajuda-nos a nos livrar também das armadilhas que o príncipe das trevas coloca em nosso caminho. Não nos deixe cair nas tentações que ele nos coloca. Senhor, queremos olhar tão somente para Ti e queremos servir tão somente a Ti, porque não há como servir a dois senhores. E Tu é aquele que nos dá a promessa para o futuro. E, Senhor, queremos colocar no nosso coração, sempre aberto à Tua disposição, para que possa fazer todo o trabalho que desejas dentro de nós. Assim, com o Teu Santo Espírito, trazendo para cada um de nós o crescimento adequado e necessário, para que possamos continuar a andar e trilhar nesse caminho que Tu tens traçado. Mais uma vez te pedimos, Pai, olhe por aqueles que se apartaram deste caminho, para que enquanto há tempo, enquanto vivemos esse tempo de graça, estes possam retornar, que possam novamente olhar para Jesus Cristo como o seu único Redentor e Salvador. E assim, Pai, aqueles que estão também no além, os convidamos para que possam se achegar diante do Teu altar e que possam usufruir dos sacramentos que Tu tens doado e assim serem preparados para o dia da vinda do Teu Filho. Pai querido, olhe também, novamente te pedimos, olhe para cada um dos Teus servos, para que possam sempre estar olhando para as almas que Tu tens confiado a cada um. Olha para cada uma das comunidades, abençoe a cada irmão, a cada irmã. Olhe por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, desconsolados, entristecidos, enlutados, Pai. Olhe por estes. Tu conheces a dor que cada um sente pelo luto. Abençoa-os. Coloque o Teu bálsamo por sobre estes corações, para que possam também serem confortados e consolados. Sempre estamos recebendo notícias de entes queridos, de nossos irmãos que têm partido. Pai querido, ajude-os naquilo que é necessário, fortaleça-os, para que possam sentir-se também amados e que possam sentir que estamos orando por eles. Senhor, olhe para os jovens, para que estes também possam, na sua juventude, não deixar de lado as Tuas mãos, que eles possam andar de mãos dadas contigo e que coloquem sempre os seus projetos, tudo nas Tuas mãos. Ajude-os, Pai, naquilo que é necessário, para que possam sempre colocar com confiança e saber que Tu é aquele que olha por todos e que possam, então, também ter o crescimento necessário e adequado debaixo da Tua mão de benção. Abençoe as nossas crianças, Pai, que também estão sob os cuidados dos professores, para também dar o alicerce espiritual a elas. Ajude-os também naquilo que é necessário. Abençoe esses trabalhos desses professores. Pai querido, Tu nos tens ensinado também desde o princípio a oferendar na Tua obra. E não o fazemos por negociação, queremos fazer tão somente por agradecimento, por tudo aquilo que antes Tu já nos tem concedido. Abençoa, Senhor, essas oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado para o benefício da Tua obra.
Abençoe as oferendas de amor que os teus filhos também têm feito, Pai, tanto trabalho que é realizado na tua obra, e muitas vezes, Senhor, nós não conhecemos todos, mas tu sabes de todos. Tu sabes quanto trabalho é colocado para manter as suas igrejas, manter a cada congregação. Senhor, olhe para as comunidades que ainda não puderam retornar nos serviços divinos presenciais. Olha por estas regiões, Pai, abençoa estas regiões para que possam também ter a evolução adequada para poder retornar, a se congregar, a poder participar da Santa Ceia, a poder participar da comunhão com Cristo através da ceia. E nestas comunidades que voltamos a trabalhar no presencial e aquelas que já há tempo estão trabalhando no presencial, Pai querido, não nos deixe retornar, não nos deixe dar um passo atrás. Olhe por cada um, olha por cada local, ajuda-nos, proteja-nos. Olhe por cada um dos teus filhos que estão enfermos com a Covid, abençoa-os para que tenham um pronto restabelecimento e outras enfermidades que tu conheces de cada um. Olhe por cada um, Senhor, ajude-os naquilo que é necessário. Que todo o teu povo sinta-se confortado, que possam sentir que a tua mão de bênção está por sobre todos. Senhor, ajude para que possamos ter esta confiança redobrada, sempre sabendo que tu olhas por cada um de nós. Pai querido, abençoa-nos em tudo que nos é necessário, abençoe nosso apóstolo de distrito, abençoe nosso apóstolo maior, abençoe nosso apóstolo maior em descanso e a todos os servos em descanso. Olha o ministério do apostolado por sobre a terra, Pai, abençoa para que possamos também fazer o trabalho que tu desejas, que seja do teu Santo Espírito. Tudo colocamos nas tuas mãos, Senhor. Conceda-nos por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, amados, junto com o amado evangelista e os servos que nos acompanham aqui na técnica, gostaríamos de dizer que foi uma alegria novamente podermos estar junto com cada um de vocês e gostaria de lembrar que no próximo domingo, serviço divino para os falecidos, em ajuda aos falecidos, não haverá serviço divino presencial. Todas as comunidades assistirão o serviço divino por transmissão, que será realizado pelo nosso apóstolo de distrito Mínio, desde a Argentina. Então, amados, que nós possamos nos encontrar na próxima oração e que possamos, sim, como disse, com ênfase, orarmos por aqueles que estão na eternidade, que estão no além e que possam se achegar no altar do Senhor para poder receber tudo aquilo que é necessário e que é oferecido para eles também. Até sempre, amados.